Olá, teatrante! Estamos no módulo 4 do Professor Impactante, o eterno aluno. Essa é a aula 2, o professor impactante que prepara a aula. Nessa aula eu vou demonstrar a importância para o professor impactante no ato de preparar a aula. Sabemos que todo professor prepara a aula. Eu acho que sim, né? Mas cabe aqui destacar que o professor impactante tem um processo só seu de preparar a aula. Então, se você quer ser professor impactante, ele tem o seu próprio processo. Isso dá muito trabalho? Sim. Muitas vezes temos que trabalhar horas em casa, pesquisando, adaptando, selecionando material, né? Isso leva tempo. O ato de preparar a aula para o professor impactante, ele torna a aula muito mais elaborada. E tem mais recursos que as outras aulas normais. Você prepara um material diferenciado. Por isso, no método Novakoski, recomendamos investir na preparação do material e caprichar nas folhas. Então, por que não customizar o material? Eu mandei fazer até carimbo. Então, tem o meu nome no carimbo. Se realizou a atividade bem feita, tem um elogio. Tem o carimbo de atividade incompleta. Tem um carimbo, mas aquele carimbo já novo, né? Aquele que não precisa daquela bandejinha de tinta que mancha tudo. É o carimbo ali já automático, que é ótimo para você customizar suas folhas, tem sempre o seu nome, né? Por que não também investir em papéis coloridos? Eu gosto muito de papel colorido sulfite, então eu faço as atividades em papéis coloridos. Então esse grupo vai pegar os papéis brancos, outro azul, outro vermelho, outro rosa. Então eu invisto no material e na customização. Então se eu vou criar um jornal escrito, por exemplo, eu gosto de comprar folhas recicláveis. Você sabe que tem folha sulfite reciclável. Ela tem uma cor um pouco cinza, diferente. Então, ela parece uma folha de papel jornal e eu uso no jornal escrito, quando eu faço a atividade do jornal escrito. Então, ajuda a caracterizar, parece. Então, eles fazem o rascunho do jornal escrito. Não existe mais jornal, mas é legal criar essa atividade para eles saberem o que é um jornal também escrito. Então, eles fazem um rascunho no caderno e passam numa folha sulfite, essa que é meio cinza, né? Já próxima do papel jornal, e para ter aquela característica de jornal escrito mesmo antigo. Posso buscar recursos da própria escola, muitas vezes podemos solicitar materiais, né? Às vezes a escola tem essa abertura. O que que você precisa? Ah, eu preciso de papel craft para montar lá um mural. Tá bom. Quanto? Aí você pede lá, né? Canetas, aquele canetão, né? Com escrita grossa para escrever nos murais. E materiais indispensáveis, que para mim tem dois materiais que eu sempre uso, todo professor impactante e teatrante tem que ter, que é a fita crepe e o papel sulfite. Tenha sempre isso na sua mala, na sua mochila, porque uma hora você vai fazer uma atividade ali, sobrou tempo na aula, vamos pegar essa fita crepe, vamos pendurar umas folhas, escrever umas palavras-chave, sempre útil. Agora podemos ainda contar com o auxílio da preparação de ótimos aplicativos. Então, a gente quer preparar a aula, dá uma investigada no aplicativo, no celular, no computador. Tem inúmeros que hoje você pode utilizar para preparar a sua aula. Por exemplo, aplicativos de edição de foto, edição de áudio, né? Tem até aplicativo ali que você pode fazer, cortar as fotos e colocar todas numa só folha, ou num só quadro. Existem inúmeros que é ótimo explorar. Tenta lá. Por último, lembrar que toda boa aula, ela vem de uma preparação bem feita. Então, todo professor impactante, ele nunca acha que perde tempo, né? Ele acha até divertido. Então, eu nunca perdi, assim, achei que, eu não vou trabalhar em casa. Eu reservo um tempo, sim, para preparar meu material e não acho isso desperdício nenhum. Eu me divirto. Resumindo, preparar a aula pode ser instigante. Preparar a aula é pesquisar. Preparar a aula é selecionar estratégias. Preparar a aula é impressionar os seus alunos com materiais diferenciados. Preparar a aula é emocionante. Na próxima aula,
Você vai saber por que o professor impactante precisa ver o mundo. Uhum. E sabe, lembrando que a você, teatrante, que é livre para seguir o meu método, adaptar, refletir, buscar o seu próprio olhar diante do imprevisto e, quem sabe, criar o seu próprio método. Teatre-se!